Bom, então, vamos lá, eu vou mostrar como eu cheguei na modelagem dessa bolsa. E aí, partindo desse raciocínio que eu usei aqui, se você quiser usar mais alta, mais baixa, aí você vê o que fica melhor. Eu aqui cheguei a uma medida, eu recortei aqui um retângulo de 24 por 30 no papel e fui testando os moldes. Eu cheguei nesse e eu gostei, achei que ficou bem legal. Eu recortei aqui, ó, 24 por 30, tem 30 de largura, 24 aqui na altura. Aí eu medi da ponta pra cá 10 centímetros, fiz uma marquinha. E da ponta pra baixo mais 10 centímetros e fiz uma marquinha. O que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui no meio, porque assim o que a gente fizer de um lado já vai estar replicado no outro sem dificuldade. Aí eu preciso fazer essa curva aqui, para chegar nesse meu molde. Para quem não tem régua de curva, na minha régua, a maior curva ainda ficou pequena. Então, para quem não tem régua, eu medi dessa pontinha pra cá 4,5 centímetros. Aí, como eu marquei esses dois pontos aqui de 10 centímetros, eu peguei qualquer coisa aqui. Meus pratos ficavam menor a curva, eu peguei essa tampa aqui de Marinex velha, que eu tenho pra fazer circular, que eu gosto do tamanho dela. E aproximei ali e juntei esses 3 pontos. E fiz a minha curva. Assim. Lembrando que o molde já tá dobrado, então se eu venho aqui e tiro essa borda aqui, eu já tenho o molde dos dois lados arredondado com o ângulo que eu quero aqui na minha peça. Esse aqui é a nossa parte central, é o nosso molde central, daquela parte do zíper que fica entre um espelho e o outro ali, tá? Então, esse aqui é o meio da peça, né? É o molde central. Aí, você dá aí o nome que você quiser. Eu só tô explicando pra vocês depois se acharem. Aí, o que que eu fiz? Eu fui tirar medida que eu queria de zíper, dessa parte, e de fole. Aqui, nessa parte de baixo, aqui nessa parte inferior do molde, eu consegui fazer com a curva média da minha régua. A minha régua tem aqui uma curva com raio de 8, um raio de 5 e um raio de 4. Então, aqui na parte de baixo do molde, eu vim com a minha curva média, que é a de 5 centímetros de raio. Pra quem quer saber essa medida aqui, ó, da pontinha até ali, ó, até aqui, né, são 2 centímetros. Essa medida aqui, ó, da ponta do papel até aqui, o meinho da curva, você desce aqui da pontinha pra cá, 2 centímetros e faz esse arredondado. É a minha curva média, pra quem não tem régua. Se você tem régua, essa é a curva de 5 centímetros de raio que eu usei aqui. A mesma coisa. Nem precisa marcar os dois lados, você vai marcar um lado só e corta com ele dobrado, que você já vai ter os dois lados com o arredondado aí que a gente precisa. Então, esse é o molde central da peça. Então, eu já tenho o meu aqui todo rabiscado, eu vou copiar aqui pra vocês, ó. O que eu vou precisar? Nesse central, ele tem a medida de 24 por 30, como eu falei. O canal, eu cheguei à medida de 42 por 6 centímetros de canal de zíper. Isso 2 vezes, tá? Porque ele é duplo, ele fica com o zíper no meio. 2 vezes do principal, 2 vezes do seu forro. O fole, eu cheguei à medida de 54 por 13. Uma vez no principal, uma vez no forro. Esse molde central, a gente vai precisar disso aqui. Aí, se meu canal tem 42, eu cortei aqui com sobra um zíper de 46 centímetros. Vai ter sobra. Para esse aqui, eu usei 2 cursores. Mas, se você quiser fazer com só, eu gosto dos cursores. Quem me acompanha aí sabe, eu gosto dos cursores paradinho no centro, para ficar destacando ali, porque o cursor é sempre uma graça na peça. Então, aqui eu usei 2 cursores,
46 centímetros de zíper e essas medidas aqui. Então, esse é o central. Agora, o corpo da peça, corpo da nossa bolsa, que são os espelhos, na verdade, né? Os espelhos se repetem, porque fica duplo de um lado, aí vem aquela parte central e depois ele duplo do outro. Então, esse espelho aqui eu cheguei à medida de 32 de altura por 30 também de largura. A mesma coisa, eu peguei aqui a mesma tampinha que eu usei no central, mesma coisa. Aí você já pode colocar ali na borda, não precisa medir os 10 centímetros nem nada. E vai marcar a tua curva. Pego a média e ponho aqui na parte de baixo do molde, mesma coisa aqui no molde central. Usei as mesmas curvaturas, em cima e embaixo. Então, aqui a maior em cima, a média da régua aqui embaixo. Eu vou dobrar no meio, mesmo princípio do bolso, ou daquela parte central. Recorto aqui. Essa eu cheguei numa medida que fica uma bolsa, um tamanho bacana. Não é daquelas gigantes e também não é pequenininha, ela cabe bastante coisa, sem parecer, assim, enorme, quadrada, desajeitada para carregar. Ela fica um tamanho bem bacana e cabe muita coisa. Aí, gente, assim, ó, eu vou explicar a montagem básica da bolsa, tá? Aí, se vocês quiserem, eu quero pôr um bolso embutido aqui nesse espelho, eu quero pôr um outro bolsinho adicional no forro, ou um penduradorzinho de chave, ou um pendentezinho aqui para chaveiro, qualquer coisa. A primeira eu fiz sem alça transversal. Essa aqui eu vou passar para vocês com a opção de alça transversal. Não quer, não coloca. E assim vai. Ou, ao contrário também, se quiser acrescentar bolso no espelho, bolso no forro, aí é com vocês, vão colocando aí a pitada. Como eu sempre digo, é só um ponto de partida. Para esse espelho, para esse molde do espelho principal, a gente vai cortar ele 4 vezes no principal e 4 vezes no forro, tá? Para ele, eu cortei 42 centímetros de zíper. E o fole desse zíper, que a gente vai usar só a largura do zíper. Aqui também é a mesma coisa, se você quer um canal de zíper mais largo em cada parte dessa, a bolsa vai ficar bem maior. Mas se você quer aumentar, você faz aí um canal de zíper também com sintético na borda do zíper. Eu vou usar só a largura de 3 centímetros, que é o zíper. O próprio zíper só de canal, tá? Então, eu usei aqui. E para o fole desse zíper, eu vou usar 3 por 76 centímetros. 2 vezes no principal, 2 vezes no forro. Essa é a medida do meu fole, que é onde eu vou costurar na bordinha do zíper e vou fazer a parte fechada da bolsa. Tá? Aí, 4 vezes no principal, 4 vezes no forro, eu já passei do espelho. Aí, aqui, o canal... Deixa eu ver. Aqui eu vou usar mais 2 cursores, um para cada parte. Então, desse molde eu vou usar 2 cursores. Aí, depois vem um regulador para alça transversal, quem não quiser tira. 1,5 m de alça chique para alça transversal. 65 centímetros de alça chique para alça de mão. Isso eu vou cortar 2 vezes, tá? É alça de mão. 25 centímetros de montana, alça montana, de 3 centímetros, vou cortar 2 pedacinhos de 25, que é para fazer aquele detalhe na alça de mão. Se não quiser, não faz. São detalhes, não é a estrutura da peça, então você usa se quiser. Vou usar uma plaquinha, 2 mosquetões, porque eu vou fazer a minha alça transversal sair. Se a sua não for sair, se ela for fixa na peça, só coloca o regulador e prende nas meias argolas. Eu tô usando 2 meia argola pequenininha, porque não é minha alça que vai passar, é só pra engatar. Eu tô usando a de 1 centímetro, 2 meias argolas. Só pra engatar o mosquetão. Se você vai passar a alça direto na meia argola, coloca a meia argola aí da largura da tua alça, tá? E 2 tirantezinhos
de 4 centímetros por 1, porque eu vou fazer na argolinha. Vou colocar assim. Então, eu já fiz aqui, passei aquela costurinha, ele tá dobrado no meio, era 2 centímetros. Eu dobrei, passei cola, passei as costurinhas e já tenho aqui na minha argolinha os dois. Então, essa é a ideia do tirante. Um botão de imã, que vai precisar. Um botão de imã para a parte, para os dois espelhos externos se juntar por cima daquela central que passa ali. É isso. Aqui acho que não tem mais nada. Aqui no molde, para eu chegar nessa medida de zíper, eu decidi que daqui para baixo eu coloquei 8 centímetros. Eu coloquei 8 do meio para cá e passei uma linha para eu saber qual era a altura que eu queria essa colocação dessa parte central. Então, assim, se quer mais para cima, coloca, se quer, mas aí tem que aumentar o tamanho desse contorno central. O que eu fiz foi isso, tá? Eu cheguei nessa medida por isso. Desci 8 centímetros, passei uma linha, ó. Aqui o meu tá todo rabiscado, mas ele tem a linha aqui, ó, de 8 centímetros. E dela eu fiz aquela curvatura da parte central. Essa parte central, o molde aqui principal, a gente vai cortar 2 vezes de forro, só. Não tem principal, tá? Só tem principal no canal e no fole, que eu passei anteriormente. E esse molde aqui, 2 vezes do material de forro, só. O resto é plaquinha, eu cortei um detalhezinho aí pra colocar no comecinho da alça de mão, mas são coisas que não interferem em nada, então não quer, vai tirando, faz com o material que você tem. Não vai fazer a alça de soltar? Tira e tira os mosquetões, já economiza a ferragem. Se você tem, ok, faz completo. Se não, vai fazendo com o que tem. O importante é treinar, fazer e depois vai adaptando aí o seu jeito, o que você quiser acrescentar ou tirar da peça, tá? Quem me acompanha aí sabe que é sempre só uma ideia principal. Se você não me segue, já clica aqui no se inscrever, já compartilha, porque é um vídeo muito esperado. Eu vejo nos grupos muita gente querendo fazer essa peça e eu só vi projeto pago. Então aqui eu fiz com muito carinho pra vocês, espero que vocês gostem. E tá aí de graça, vê quantas vezes quiser, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo também, coloca nos seus grupos de costura, no grupo de WhatsApp, quem você conhece aí que vai gostar. Eu fiz com muito carinho, grátis, que é melhor ainda. Então, bora compartilhar, minha parte tá feita, eu vou entregar aqui pra vocês com o maior carinho. E eu espero muito que vocês curtam, comentem, compartilhem. Quem não me segue lá no Instagram, corre lá, porque eu sempre lanço peça primeiro lá, e aí quando me pedem muito, eu faço passo a passo aqui pro YouTube. E se você tá me vendo no Facebook, provavelmente eu vou deixar aí um link pra você cair direto na aula. Vai ser bem bacana, eu espero muito que vocês gostem, quero muito ver as peças de vocês prontas. E vamos costurar, que é o que nos trouxe aqui, né? Bora, porque atrás vem gente. Aqui eu já deixei tudo cortado, tá? Canal de zíper, aquele estreitinho dos 3, fole, os 3 centímetros e o zíper dele, fui deixando organizadinho. O meu principal, eu tô usando esse sintético, ele chama Pied de Peau. Ele tem a estrutura 08, estrutura de Prada, desses outros Duna que a gente conhece. Eu estruturei aqui no nylon 600. A primeira eu estruturei no nylon 600 e os espelhos eu também coloquei EVA. Só que ela ficou bem complicadinha para fechar. Como a minha reta não é transporte duplo, dessa vez eu quis só estruturar os espelhos e lá na outra vez eu ainda usei camurção, que é grosso, forro e principal, então ficou camadas bem assim estruturadas, mais difícil para fechar. Então eu vou passar desse jeito, se você quiser converter aí pro tricoline, faz, porque tem uma infinidade de combinação, que dá muito pra fazer assim, sem limite aí. E eu quero muito ver, posta, me marca, que eu amo ver o trabalho de vocês. Então aqui eu deixei tudo cortadinho, todas essas pecinhas que eu falei.
Eu vou fazer, eu tô usando aqui tricoline no forro, mas você pode usar o que você quiser, ficar mursinha, o que você tiver aí e achar que combina com a sua, com o destino que você quer dar para sua peça. Se quer fazer uma coisa para carregar coisa de nenê, coloca bagum para ficar fácil de limpar. Se quer fazer uma bolsa para academia nesse formato, você coloca bagum para ficar fácil de limpar, impermeável. Essa aqui vai ser mais social. E aí eu vou fazer com tricoline para ficar mais delicadinho. Eu vou usar, aqui eu tô usando o Prada, para fazer aquela parte central da bolsa, como eu fiz na outra, eu fiz um jogo de cores, caramelo com aquele cobra, serpente meio brilhoso, e o caramelo liso. Aqui eu vou fazer preto liso com esse pied de pot, aqui também é meu principal, só que eu tô jogando duas cores. Você vê aí como você faz. Ó, aqui é o espelho, aquele da parte o central lá, que eu falei que são só 2 vezes no forro, ó. Esse do principal, eu fui deixando tudo aqui. Aqui são as alças já cortadas. Então, tá tudo separadinho pra facilitar, tá? Sempre facilita você deixar aí o material organizado, você já vê o que falta, já vê se tem tudo, já vê se vai faltar alguma coisa, você já prepara, já estrutura. Os espelhos também, eu coloquei essa estrutura de nylon 600, mas pode fazer com TNT que você tem aí, ou 80, ou 100, que você tá acostumado a usar, tá? Eu usei nylon 600, porque a gente aperta bastante ela pra desvirar e eu acho que o nylon 600 não marca, o TNT já marca bastante. Por isso que eu optei por ele. Então, o molde ficou assim, ó, essa curva bem maior em cima e a menor embaixo. Aqui tem 4 vezes no meu principal, como eu passei pra vocês aí, tá? Então, eu vou marcar o meio de todas essas peças. Não vou marcar aqui no vídeo todas pra vocês verem, mas assim, quem assiste aí sabe, ó, junta ponta com ponta, alinha direitinho e marca os teus meios. Nas marcações, quando precisa riscar, ó, faz um pique normal, tá, gente? Igual todo pique, toda marcação de meio aí que a gente já tá acostumado a fazer. Vai fazer isso em todas as partes. Eu uso pra marcar, eu tô usando giz de costura. O meu tá só os caquinhos aqui, ó, mas esse é bem, ó, ele mancha até o dedo. Ele é bem arenoso, assim, como giz de lousa, por exemplo. Não é aquele mais encerado de costura. Ó, esse aqui você passa o dedo, ele mancha. E do mesmo jeito que mancha, ele sai. Passou um lencinho umedecido, um paninho, um Perflex úmido, alguma coisa, tá ótimo, tá limpinho. De qualquer sintético que eu já tentei, nunca deixou de sair. Eu já fiz em vários sintéticos e todos, não uso canetinha de sintético, não, canetinha gel às vezes, mas eu percebi que o giz de costura, também não uso cor escura. Eu me dei bem com o amarelinho ou o branco. Então, eu me dou bem com eles, apaga certinho, porque aquele rosa, o azul, eu já acho mais complicado. E além, eles vieram da última vez daquele encerado, aí não solta esse pozinho assim na mão. Depois pra tirar é mais complicado. Então, é uma coisa barata, fica aí a dica. Se você não sabia, tenta fazer aí, faz seus testes nos materiais que você trabalha, lona ou tecido. Eu gosto. Pra mim deu certo e é um custo muito baixo e aí eu acho que vai ajudar vocês aí. Eu vou começar aqui com o kit de fole de outra cor, que é aquela parte central, fole canal de zíper. Então, mesma coisa de sempre, não tem segredo. Vou colocar aqui o direito do meu principal com o direito do zíper, já tem uma sobrinha, ó, de zíper. Vou colocar aqui o forro, frente do forro olhando lá pra frente do principal. Eu passo direto, mas se você quiser passar uma costura primeiro e depois vir com forro, ok também. Faz aí do seu jeito. Aqui, ó, vai dar aquela tensionadinha no zíper pra ficar bem retinho. E depois vai desvirar e rebater os dois lados desse canal. Aqui tá o canal de zíper, eu já fiz e já rebati. Tá aqui o forro. Nele eu vou usar 2 cursores. Aí, vou colocar um de cada lado. Se você não gosta, ou se você não optar por não colocar aí, você coloca um só. Eu vou colocar aqui um de cada lado e vem.
Aqui tá colocado. Agora eu venho com o meu fole e coloco aqui, fole e o forro aqui frente com frente do principal e aqui frente com frente do forro. Deixa eu cortar esse acidente aqui. Vou alinhar aqui bem certinho, colocar o forrinho aqui, frente com frente, e vou passar essa costura juntando, virar e rebater. Aqui eu coloquei o sintético virado direito com direito e o forro a mesma coisa. Passei uma costura, eu cortei o forro exato. Para quem corta o forro sempre 1 centímetro a mais, pode costurar o tamanho total do sintético. Se você cortar que nem eu, o forro do tamanho certinho do sintético, deixa aqui uma pontinha sem costurar, ó. Começa meio centímetro aqui e termina meio centímetro aqui antes, ó. Tá vendo que não tá preso no sintético uma pontinha? Porque depois a gente vai precisar dessa medida. Agora, eu vou desvirar e rebater essa costura, como as demais, ó. Desvira aqui, puxa bem o forro, põe um ponto bonito de pesponto aí e vai passar um rebatido aqui. O meu fole, eu coloquei aí 13 centímetros, mas eu costurei bem estreitinho aqui o zíper, então eu tive que refilar, tirar 1 centímetro daqui. Então, corta com 13 pra você, e depois você refila, pra você ter liberdade aí de costurar com um calcador mais largo ou mais estreito e não ter problema de faltar. Aqui tá bem fechadinho, ó. Fiz esse lado. Agora eu vou pegar aquele forro, que é a única coisa que a gente tem do principal aqui desse miolo da bolsa, né? Esse forro, ó. Eu vou marcar o meio. A gente trabalha sempre com os meios marcadinhos pra não ter problema dessa bolsa fica torta, fica desproporcional em algum... Vou tirar uma rebarbinha aqui. Quanto mais arrumadinho tiver o teu corte, mais fácil para fechar uma bolsa, mais fácil para calcular um fole, para um fole dar certinho. Ó, fazer isso nas duas partes, para não ter problema ali no fechamento, tá? Essa parte a gente começa, essa bolsa a gente começa por essa parte central, parece um pouco confuso, mas depois vocês vão entender que tudo se encaixa, tudo fica aí do jeito que tem que ser, tá tudo certinho. Marcar aqui os meios, dar um piquezinho, não precisa ser muita coisa. Eu cortei o forro exato, então não posso ficar tirando muito aí de pique, tá? Pra quem corta aí com muita margem de sobra, ok, mas eu gosto de dar um piquezinho bem. Cortei uns desfiadinhos aqui. Ó, então aqui partindo do meio, o que que a gente vai fazer? Como a gente faz com o material principal aí de sintético, coisa mais estruturada. Vou pegar o meio, mesma coisa, como se isso aqui fosse um pesado aí, um sintético normal. Aqui, meu canal de zíper eu não vou mexer, não vou reduzir. Então, eu vou juntar aqui na minha costura, ó, deixo passar o mesmo tanto que passou aqui da primeira, sobreponho essa parte que ainda não foi costurada. Pode ser pra esse lado, pra vocês visualizarem melhor, quer ver? Ponho aqui na mesma posição, ó. Vou marcar aqui um pouquinho, só um tiquinho, não precisa ser um exagero, é só porque ele vai apagando e a gente pode refazer se mudar alguma coisa, tá? Então, essa parte que eu não vou mexer, que é a do zíper, eu marquei aqui o meio. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar aqui no meu espelho, que a gente só tem forro, mas todavia é meu espelho, colocar o meio da marcação lá com o pique aqui, e vou clipar tudo isso aqui na beiradinha, assim. Se você estiver fazendo de tecido, melhor ainda, porque você usa o alfinete, faz bem exato, tá? Aqui, como ele é molinho, tem que tomar cuidado só pra não dobrar e não dar diferença aí nessas medidas. Ó, vai colocando bem na bordinha, como se já fosse a costura mesmo, ó. Como a gente faz aí em todo o passo a passo que tem aqui no canal de zíper, é a mesma coisa, tá? Você vai clipar pra conferir esse fole, porque tem calcadores e calcadores, e aí dá diferença. Tem corte, às vezes dá uma entortadinha aí no corte, então por isso que o corte estando certinho é garantia de menos dor de cabeça pra frente, né? Então, ó, vai colocando aqui beiradinha com beiradinha, borda com borda, como eu costumo dizer, ó. Curva você vai encaixando da mesma maneira como a gente faz pra fechar uma bolsa, tá?
Só que a gente só tá conferindo aqui. Ó, volta aqui no canal de zíper do outro lado, vai clipando. Ó, eu clipei tudo como se fosse fechar já a bolsa, tá, a curva tá aqui, ó, bem encaixadinha, tudo beiradinha com beiradinha, borda com borda. Ó, chegou aqui na junção, o que que eu reparo? Ó, ele tá sobrando, meu forrinho tá só aqui, ó, eu venho, vou sobrepor, ó, tá esticadinho, aqui tá retinho, onde eu costuraria já, e ele tá sobrepondo bastante, tudo isso aqui, ó. Então, eu deixo aqui, à medida que eu vou passar o calcador, eu vou deixar aqui 1 centímetro, vou fazer um piquezinho aqui, ó, depois que ele sobrepõe, vou passar 1 centímetro, e o resto eu vou cortar, porque assim eu já sei que é o tamanho exato do espelho aqui dessa minha parte central. Pode colocar aí na sua base de corte, tudo certinho, tá? Pra cortar. Tirou essa diferença, então eu tirei aqui, ó, no meu, deu 2 centímetros de diferença. Eu deixo uma sobrinha, porque de repente você dá uma entortadinha, precisa ter mais um pouquinho aí, ou sei lá, precisa desmanchar e acaba perdendo uma pontinha do material. Então, o meu aqui saiu 2 centímetros, sem problemas. A gente refilou, tá aqui. O que que eu faço agora? Eu vou puxar o forro todinho lá, porque o forro, se ele tava na mesma medida, também vai sobrar. Aqui, ó, sobrou os 2 centímetros aqui, eu vou refilar pra ter a mesma medida nos 2 materiais, tá? Agora sim eu posso fechar, porque isso tá medido e conferido. Eu vou colocar aqui, ó, frente do sintético com a frente do sintético, vou alinhar bem as beiradinhas, e o forro, viro pra cá, ó, pra esse lado, frente do forro, olhando cada um pro seu cada um, tá? Aí, eu vou vir passar uma costura aqui, lembrando que eu deixei aí 1 centímetro pra essa costura, então eu não posso usar mais do que isso, tá? Se eu usar menos também, o meu canal de zíper e fole fica largo, e depois a gente não sabe, ah, por que que ficou ondulando, por que que ficou sobrando, é isso. Você deixa lá uma coisa e chega aqui e usa outra, ou menos ou mais, né? Pode faltar ou pode sobrar. Isso vale para qualquer canal de zíper aí, tá, gente? Esse anel, eu chamo de anel, depois que ele tá aqui com fole, é o nosso anel mágico aí, que você tem que fazer o fechamento da sua peça, fazer ele bonito e dar certo, tá? Então, aqui eu não tô pegando 1 centímetro pra deixar o forrinho livre. Se você quiser empurrar o forrinho pra trás e passar a costura toda, pode. De toda forma, a gente vai usar ela separada aqui e vai comer essa parte que a gente não costurou mesmo do principal, tá? Então, não tem problema quanto aparecer. Porque agora a gente tem que soltar o forrinho daqui, ó. Se você quiser fazer e depois passar um retrocesso, soltar na hora de prender, pode, mas se não, você já deixa aqui uma pontinha sem costura, ó, pra você ter esse forrinho aqui livre pra costurar. Agora, a gente já tem fechado, junta aqui as costuras, ó, e vamos marcar, eu vou marcar por dentro, que é a medida que a gente vai usar aqui, ó, uma costura com costura, marca os meios dos 2 lados, de cima e no de baixo. Mesma coisa, ó, estica bem certinho, mantém ali costura com costura, pra não dar diferença. Aperta aqui e marca o meio. Vou marcando aqui, eu às vezes marco no principal e no forro, porque ora a gente precisa por fora, ora por dentro dessa marcação de meio, então às vezes eu já marco nos 2 materiais. Ó, tá marcado aqui em cima e embaixo, parte do canal, parte do fole também. Agora eu vou clipar ou alfinetar. Deixa eu pegar aqui o principal. Aqui. Aqui, ó, vou pegar meu principalzinho aqui, que é forro, né? Dessa parte central. E vou colocar aqui o pique na marcação de meio, lembrando que a parte de cima, não confundam as curvas, tá? A maior é pra cima. E vou clipar ou alfinetar, porque aqui tá só forro com forro, dá pra alfinetar normal, tranquilinho aí. Vou fazer
tudo tranquilinho aqui, ó, fazer toda essa volta. Colocar aqui, fechar só o forro, deixa o principal lá, todo livre. Aqui vai clipando ou alfinetando. Olha só, o meu eu alfinetei porque eu tô usando um forrinho tricoline, ele é fininho, se fosse um bagum, um sintético, não daria pra furar, né? O meu dá. Então, olha essa curva, ele encaixa assim, ó, perfeitamente, como uma bolsa, como um fechamento externo mesmo, tá? Então, aqui é só forro, ó, eu soltei aqui do sintético principal, ele tá solto, tanto no fole quanto no canal, olha só. Meu canal tá aqui, eu tô fechando só essa parte, essa aqui ainda tá aberta. Tá vendo? Ele vai ficar tudo sem viés, sem vivo e bem estruturadinho. É tudo acabadinho aqui, ó, com costura embutida. Não tem viés, vai pra quem não gosta, ou pra quem não gosta da aparência do viés, ou de colocar o viés, essa aqui é top. Então, aqui, ó, só o forro. Eu alfinetei forro no forro, toda a volta. Agora, eu vou passar uma costura, eu vou fazer isso dos dois lados. Aqui tem outro forro do meu canal, ó, o outro lado, e o outro lado aqui do meu fole, mesma coisa, ó. Eu vou alfinetar o outro espelhinho desse, daqui, central, e vou fechar, só no forro. Ó, aqui, ó, de boa, tá tudo alfinetado. Eu trago o meu sintético pra frente, que é o meu principal, e vou costurando só ali onde eu alfinetei, que é a volta do forro. Gente, perdoa essa barulheira, eu tô gravando de noite pra diminuir o barulho das crianças, dos vizinhos, mas tá um caos. Tô de porta fechada, um calor danado, e mesmo assim tá muito difícil. Por isso que eu demorei pra gravar essa peça, porque é difícil. Quando não é uma coisa é outra, é um que tá em obra, o outro que põe as crianças no quintal, e aí parece que tá aqui dentro da minha casa. Então, fica muito barulho. Mas, enfim, ó, só vai passando a costurinha aqui, só pegando o forro, ó. Deita o sintético pra cá e passa a costura em volta. Gente, nesse caso, não tem aquilo de deixar uma abertura no forro, tá? Pra desvirar. Aqui, não. Aqui você pode costurar. Ó, eu costurei tudo. Então, repara aí que ele tem um formato, mas é só a parte de dentro. A parte de fora ainda tá aqui. Ó, a minha marcaçãozinha tá apagando, eu vou dar uma reforçada aqui, de meio. Ó, tá fechado os dois lados, então aqui, se eu abrir esse zíper, ó, tá tudo, esse compartimento todinho fechado, ó, sem viés, tudo com acabamentinho aí. Você confere se a sua costurinha pegou certinho aí, tá? Ó, aqui ele já tem esse formatinho, que é aquela parte central da bolsa. O que a gente vai fazer? Reserva isso daqui. Agora, você pode pegar o molde do seu... Dessa parte que a gente fez, esse central. Vamos chamar de central, porque senão fica muito confuso, ó. Aí, eu vou pegar aqui o espelho e vou colocar ele aqui embaixo, ó. Vou alinhar aqui, porque as curvas são iguais, a largura é igual, então tá tudo certo. E aí, aqui... eu faço esse contorno todo, ó. Eu vou marcar aqui com o meu giz, você faz aí do jeito que você está acostumada, no material que você quiser. Ó, eu fiz aqui. Aqui tá o círculo. Quando ele morre aqui, essa parte onde ele chega no cantinho a zero aqui, eu vou costurar dessa maneira. Eu vou pegar aqui, eu tenho que marcar também o meio do desenho que eu fiz, tá? A parte aqui que eu marquei a curvatura do meu molde. Nossa, o meu tá bem clarinho, peraí, eu quero marcar mais forte pra vocês conseguirem aí olhar. Deixa eu passar aqui várias vezes pra forçar um pouquinho aqui. Aí vai ficar meio riscado, mas vocês não reparem, é só pra aparecer um pouquinho mais, que meu sintético é claro, meu giz é claro. Ó, aqui eu marquei, acho que dá pra ver agora, essa marca amarela. Aí, eu tenho que dobrar aqui no meio e repetir essa marcação aqui do pique de meio, eu vou fazer em cima dessa linha que eu fiz agora. Vou marcar bem pra aparecer e levo até ali embaixo também, ó, junto esses cantos,
o meu meio aqui de baixo, eu subo nessa marcação também, ó. Então, ficou assim, um risquinho aqui e um risquinho aqui na parte de cima, ó, na curvatura do amarelinho aí que eu desenhei. Esse é o meu meio. O meio aqui desse fole e canal já tá marcado. Deixa eu só ver se não precisa reforçar. Na parte de baixo eu tenho que reforçar. Deixa eu marcar aqui. Aí é mais interessante marcar aqui na parte do canal de zíper, pode marcar no forro, porque a gente vai usar ele no forro. A parte de baixo, a gente já vai costurar virado no direito. Então, aqui, ó, pego, dobro, aqui tá o forro, tá o avesso, quer dizer, eu vou marcar o meio aqui. Aqui é a parte do zíper, ó. Mesma coisa, eu já tinha marcado, mas o meu tá apagadinho. Por isso que é bom marcar sempre dos dois lados, já que tá marcando, eu já marco as 4 pontas. Às vezes marco no forro, às vezes marco no principal. E assim vai. Ó, aqui tá marcadinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a parte do zíper aqui pra cima. Aqui tá meu espelho, essa parte arredondada maior também pra cima. O que que eu vou fazer? Aqui é o meu meio. Então, eu vou empurrar todo esse material aqui de forro lá pra dentro. Tentar empurrar tudo isso aqui lá pra dentro, pra me sobrar o canal de zíper aqui, ó, livre. Esquece a parte do forro. Minha marcação de meio, eu vou deitar, ó, a bolsa tá assim, aqui é a parte de cima. Então, eu vou vir aqui, ó, na parte de cima, com a parte do zíper, e vou colocar aqui o meio. E vou passar uma costura fazendo toda essa curvatura aqui, ó, acompanhando. Vou passar assim, pelo forro mesmo, aqui ao lado avesso, tá, ó. Então, eu vou vir e vou fazer esse contorno que a gente tem aí do molde, que acabamos de riscar. Então, ó, coloca ali um pezinho de máquina e eu vou colocar bem rente ao risco que a gente acabou de fazer. Peraí, esse aqui fica mais fácil pra ver. Ó, vou empurrar meu forro pra lá. E eu vou fazer até chegar nesse canto aqui, nesse canto 0 aqui da curva, que é onde eu mostrei pra vocês. Ó, eu vou alinhar aqui o meu canal de zíper, tô costurando com o forro aqui, e aqui é o meu direito, tá? Então, essa aqui é a parte interna do canal de zíper. Eu venho costurando, ó, vou deitando sem puxar, eu vou só formando aqui essa curva do meu canal de zíper. Não deixa fazer dobrinha, porque depois não sai. O meu tá tão clarinho, você pode marcar aí bem, pra não surgir dúvida na hora de aplicar, tá? Porque senão vai entortar aí a peça e não fica bacana. Então, eu comecei do meio e tô vindo aqui pra ponta, pros cantos, né? Pras bordas. Então, olha só o que eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo ele fazer a curva sem puxar. E ele chegando no desenho que eu tenho ali de molde. Aí, aqui deu o canto 0, eu dou um retrocesso e tiro da máquina. Opa, peraí, com o cantinho aqui. Não, tá certo. Ó, então, fiz assim, eu costurei do meio, ó. Tinha feito, aqui tá a parte de cima, que é a parte de cima da bolsa. E eu tinha feito o risco aqui, né? Saí costurando, ó, a parte interna do meu canal de zíper naquela curvatura que a gente marcou. Chegou aqui nesse canto, ó, da borda, eu vim acompanhando sem puxar, chegou aqui, eu dei o retrocesso. Agora, eu vou fazer da metade pra lá, acompanhando esse risco aqui, que é o da modelagem. A mesma coisa, ó. Eu posso colocar desse lado agora na máquina. Deixa eu ver se assim vai ficar mais fácil pra ver, assim vai ficar bom. Aqui tá o meu parte de dentro do meu canal. Eu peguei aqui no meu meio, dou um retrocesso, porque é começo de costura. Ó, o pezinho de máquina tá na beirada. Eu venho aqui, ó, deitando o sintético sem fazer força, ó. Sem fazer dobra.
e sem esticar. Dá uns pontinhos, vai aos pouquinhos, ó. E vem colocando ele na curvatura que foi traçada ali, ó. Com cuidado, carinho, capricho, pra ele não entortar. Não costura mais estreito aí do que um pezinho, porque senão depois pode ficar uma costura frágil do outro lado. Ó, chegou no meu canto, eu dou o retrocesso e tirei da máquina. A costura foi toda feita por aqui. Esse meu meio todo acabado tá aqui. E aí, o que que acontece? Aqui tá a parte de fora, ó. Tudo acabadinho na curvatura que a gente programou. A parte de cima já tá toda costurada, certo? Aí, aqui, agora onde a gente ainda não costurou a parte de baixo, eu posso vir do lado direito, ó, empurra lá o forro, pega só aqui o principal, aí eu posso vir costurar, só uma costura só na beiradinha aqui, ó, encaixa o meio com o meio aqui, pra não entortar. Então, aí você pode costurar com ele no aberto aqui, normal, sem ter que desvirar a costura, né? Ó, só clipar, coloca o meio com o meio. Ó, assim. Aí, ele vai ficar presinho esse lado dessa maneira. Vai vir aqui, ó, com uma costurinha em toda a borda, essa parte aqui, que a gente ainda não... Aqui tá preso, aqui tá solto, ó. Vai colocando aqui, ó, bem na beiradinha. Passa uma costurinha só na borda, só pra juntar mesmo. Gente, aqui eu tô costurando bem na beiradinha, dá uma impressão que não vai dar, mas é só encaixar certinho nas curvas e costurar bem na beiradinha, ó. Dá super certo. Deixa eu tirar uma linha que tá presa aqui. Dá certinho e encaixa. Ó, tô passando uma costurinha só na borda mesmo, pra ficar com esse material presinho aí no lugar e a gente não se preocupa mais com ele. Ó, bem na beiradinha, não pega o forro. Puxa aqui pra ficar bem, se ele tiver mais longinho, você puxa aqui o material, ó, pra ele ficar bem na borda aqui do lado de fora. Dá certinho, fez aqui, ó, fez a curvinha aqui embaixo, então ele já tá preso, essa parte presa, todinho. A gente vai fazer a mesma coisa, vai pegar um outro espelho, vai fazer o mesmo desenho, lembra que a gente tem 4, né? Vai fazer o mesmo desenho e a mesma maneira de pau. Aqui eu já marquei nesse outro espelho, ó, marquei os meios. Eu vou fazer assim, eu vou abrir e vou tombar, ó, aqui tá a minha parte de cima. Vou pegar a minha marcação aqui, ó, que é o avesso, né, onde tá marcadinho, ó. E vou, ó, virar isso aqui tudo lá pra trás. Viu? Porque eu não usei o TNT 150, né, porque eu acho que marca muito, ó. Vou fazer a mesma coisa, do meio até essa borda 0 aqui, e depois do meio pra lá, costurando pelo avesso desse material, e depois a gente desvira e faz pela bordinha, como fez do outro lado. Gente, então aqui, ó, costurei o outro lado, mesma coisa, aqui costurei por trás, né, pela parte interna. Aqui tá o forrinho, ó, todo acabado dessa parte. E aqui eu costurei na bordinha, virando o material já pra fora, tá vendo? Ainda não tem acabamento. Aqui eu posso fechar esse zíper, que eu não vou usar mais a abertura dele, ó. Pode ver que ficou meio com meio, a peça tá retinha, ó. Vai ficar assim mesmo, tá tudo certo. Parece que tá embolado, mas tá tudo ok, tá? Os meios estão marcadinhos aqui. O que que eu vou fazer? Agora eu já vou aproveitar, juntar esse meio com meio aqui, e vou marcar, eu não posso colocar aqui, ó, muito pra baixo, porque isso aqui vai ficar cheio. Então, pra eu fechar, vai ter que amassar, e às vezes não dá. Então, é melhor colocar ele mais assim, porque aí você fecha esse botão pra essa parte ficar assim, lá na bolsa, sem dar interferência aqui, ó, deixa ela sempre armadinha. Então, vamos colocar aqui, deixa eu ver quantos centímetros pra passar aí pra vocês. Eu não vou muito por centímetro, não, eu vou mais no... Ó, eu vou colocar 3 centímetros da borda, tá?
Pego aqui meu pique do meio, desço uma marcaçãozinha de 3 centímetros. Centralize, fura aí o botão ímã, qualquer lado, em qualquer parte, tanto faz. Vou colocar uma aqui. E aí, ó, lembrando que ele tá com nylon 600, eu vou ajudar aqui com a tesoura, pode ser agulhão, o que você tá acostumado aí, tá? Aqui. Vou colocar a travinha. E eu gosto de colocar, quem me acompanha aqui sabe, que eu gosto de colocar aquele reforcinho, um pedacinho aí de nylon 600 ou de EVA aqui pra não machucar o forro. Fica mais fácil, né? Todo mundo já sabe, já conhece aí. Ó, coloca aqui. Colocou a outra parte aqui no ímã. Eu venho aqui, ó, junto meio com meio. Os piquezinhos aqui de meio, vou marcar, aperto aqui. Pro meu botão me mostrar o lugar que eu tenho que furar. Pra ficar certinho. Então, confere quantas vezes você precisar aí, sem o menor problema. Centraliza teus piques, aperta bem. O meu já quase furou, tanto que eu apertei. Agora, tira aqui e passa pra cá. Aqui eu já coloquei minha proteçãozinha, a cola ainda tá molhada, mas tá aqui, os dois lados protegidos. Agora eu deixo. Gente, antes que eu esqueça, a gente vai reservar esse aqui já, mas antes que eu esqueça, vamos colocar esse tirante. Então, eu resolvi pôr aqui, se você quiser colocar aqui nessa curvatura antes de costurar, pode também. Eu resolvi colocar ele aqui, ó. Eu fiz esse tirantezinho, como eu falei lá no começo. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui tem o zero aqui da minha curva, né, ó. Aqui, ó, dessa parte central, assim. Eu vou colocar um dedo encostado aqui. É aí, 1,5 centímetros, mais ou menos. E vou colocar assim, ó, viradinho pra cima, tá? Como ângulo de mochila. E vou passar uma costurinha aqui. Faço esse desse lado, e aí, nesse outro espelho, eu faço desse lado aqui, oposto, ó. Um desse, o outro desse. Agora sim, reserva. Eu vou mostrar aqui de frente, ó. Então, eu tenho um tirante aqui. Abrindo, eu tenho essa parte aqui. E o outro tirante na parte oposta, ó. Lado oposto e espelho oposto, tá vendo? Um em cada lado. Pronto. Agora sim, cá o meio. Aqui eu já marquei nos outros 2 espelhos que faltam a gente trabalhar. E o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar uma linha aqui do início. Lembrando que o nosso bolso central lá, ele começa a 8 centímetros aqui do nosso topo, tá? Então, vamos fazer assim, eu vou fazer uma medida aqui, ó. O meio tá aqui, 5 centímetros pra baixo. E aqui, a alça, eu vou colocar uma marcaçãozinha aqui no 7. 7 pra esquerda, 7 pra direita. Tá? Então, eu marquei assim, como se fosse um L, ó. A parte onde dá 5 e a parte onde dá 7 do meu meio. Vou fazer isso nos dois, porque é a colocação das minhas alças de mão. Então, vou pegar aqui, ó, 2 pedaços de alça chique, a minha de 3 centímetros. Esse tem 65 centímetros. Eu dobrei no meio e fiz uma marca aqui com o meu giz. Aí, eu peguei 25 centímetros de montana, que também tem 3 centímetros. Eu vou dobrar aqui, ó, no meio. E vou fazer um cortezinho, um ângulo assim, ó. Aqui a parte dobrada é a parte que eu ponho a tesoura e ponho a ponta dela pra dentro, ó, assim. Aqui tá a parte fechada, então eu cortei angular nesse sentido aqui, ó. Aqui não chegou na beiradinha, deixa eu morrer esse cantinho aqui bem zerinho. Ó, ficou como uma seta. Agora, eu venho aqui e vou replicar aqui na outra ponta. 25 centímetros de montana, tem aqui 2 vezes, ó. São 2 alças de mão, tá aqui. O que que eu faço agora? Vou pegar o meio do montana e vou clipar ali no meio da alça chique. Ó, mesma coisa, vou marcar o meio
Ó, pode só dar uma amassadinha. Esse aqui já está marcado. Ó, eu vou colocar aqui. Aí, eu vou clipar pra segurar esse meu meio, garantir esse meio sem sair da posição. O que que eu vou fazer? Eu posso fazer uma costurinha aqui, agora, já pra prender, já me ajuda. E depois eu vou dobrar essa parte. Ou pode fazer assim, já dobrada, as duas partes. Ou passa cola, ó, fita dupla face, pra ela não ficar mexendo e não sobrar aqui borda, ó, pra ela ficar bem retinha. Se você consegue dobrar aqui, ó, coloca bem a alça chique lá pra dentro, ó, o acabamento vai ficar aqui. Só montando a alça chique toda lá dentro. Se você achar que ela vai correr aí, que fica difícil, passa a cola de contato, deixa ela firmezinha. E aí, dobrou aqui, ó, no meio da sua setinha, sua alça chique vai estar aqui, a montando, aqui, agora dá pra ver, aqui. Então, vai passar uma costurinha aqui, aqui nesse chanfradinho, e a costura aqui embaixo em tudo. Vem dobrando aqui, ó, até essa outra ponta e sobe aqui no chanfradinho. O resto deixa assim. Ó, aí ficou assim, ó, costurinha aqui nesse biquinho e o resto solto. Agora eu vou colocar aqui já na peça, na bolsa, naquela marcação que a gente, deixa eu selar, ó, sela bem sempre a alça, tá? Porque sempre desfia. Então, eu vou colocar na marcaçãozinha do 5, eu vou colocar rente à marcação de 5 centímetros e do 7 que a gente marcou de pé, do 7 pra fora, tá? E aqui é do 5, rente com a alça. Eu vou fazer uma costurinha aqui, reta, nessa linha, só pra segurar a alça nessa posição. Posso fazer até duas paralelas, só pra reforço mesmo, tá? Ó, com a distância de um pezinho de máquina, só pra segurar. Ó, tá aqui, eu fiz duas paralelas aqui. Ele tá do meu risquinho, ó, do risquinho de 7 pra cá, pra fora. E aqui, 5 centímetros, eu tracei um risquinho, é onde tá a base da minha alça. Eu vou fazer essa outra costurinha do outro lado, ó, lembrando que eu quero que fique, se você quer o arredondado pra fora, coloca assim pra fora, eu prefiro pra fora, o arredondado da alça. Então, você costura de modo a ficar com esse arredondado pra fora. Lembra disso aqui, ou se você não colocou, colocou alça fixa, alça simples, sem esse detalhe, não tem essa preocupação aí agora, tá? Então, eu vou colocar e vou fazer isso nas 4 pontas, nos 2 espelhos, essas 2 alças e no outro espelho a mesma coisa. Ó, tá aqui colocado a minha alça, coloquei com a borda arredondada pra fora, e tá aqui, ó, um detalhe. Aí, eu só passei essas 2 costurinhas, certo? Isso nas 4 pontas. Agora, eu tenho aqui, eu cortei esses 4 pedacinhos de... A minha alça tem 3 centímetros, eu cortei 4. Então, ficou 3 por 4. 4 pedacinhos, ó. Pra quê? Eu vou colocar aqui, pode também ser com cola, fita dupla face, como você tá acostumado a trabalhar aí. Pra fazer um detalhe aqui e não ficar essa parte que desfia. Ou se você quiser fazer outro detalhe, a minha eu tô explicando como eu fiz aquela primeira que todo mundo gostou. Eu vou colocar aqui, passando, ó, bem pouquinho da minha alça chique, ó. Tá passando um pouquinho. Aí, vai ficar aqui só na montana pra dar esse acabamento e ela não desfiar, certo? Aí, eu vou costurar o quadradinho todinho, os 4 lados. Eu vou colocar esse apliquezinho aqui. E aí, ela vai ficar presa dessa até aqui no quadradinho. E vai ter isso aqui pra gente trabalhar sem alça. Meu quadradinho ficou aqui costuradinho já, ó, certinho, lado com lado. Fiz isso nos 4, tá? Lembrando que, assim, pra fechar, quanto mais isso aqui tiver pra baixo, menos vai te incomodar. Na outra eu fiz um pouco mais pra baixo, essa eu achei mais bonitinho que fazer assim. Coloquei 5 aqui,
Mas você pode colocar 7 a alça, e aí vai descer isso aqui também. E a alça vai ficar um pouquinho mais baixa. Se você achar alta, você muda aí. Essa é a hora de colocar. Eu vou colocar aqui alinhada com a parte de baixo das minhas alças. Como eu disse, eu tenho desenho aqui para me ajudar na referência. Eu vou fazer por ela, tá? Pelo desenho e pelo término aqui das alças. Essa aula tá cheia de dica. Até agora vocês já viram e tem muito mais, tá? Tudo que vocês podem usar em outras peças também. Então, por favor, compartilha. Eu peço aí pra vocês, gruda o dedo no botão e não solta mais. Compartilha nos grupos, no Face, no Instagram. Se você não me segue, vai lá no Instagram que tá cheio de coisa. Aqui minha plaquinha. E aí tá escolhido já o meu espelho da frente. Agora, vamos reservar. Na outra bolsa, como eu falei, eu usei aqui um EVA, para ela ficar mais durinha. Só que para desvirar, porque a gente faz tudo embutido e vai desvirando, então ela fica bem apertado todo esse material lá dentro para desvirar. Então, se você tiver acostumada, ok, coloca um EVA aqui 1 centímetro menor nesses 2 espelhos externos aqui, que são a parte de fora da nossa bolsa, para ficar de boa, com ela estruturada de pezinho. Agora eu vou pegar esse canal de zíper aqui de 3 centímetros, junto com esse fole de 3 centímetros, e o nosso canal é só o próprio zíper. Esse aqui eu vou passar como diz, uma costura com calcador bem estreitinho, tá? Eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui na beiradinha, vou deixar uma pontinha aqui, e vou colocar o forro, ó, direito do zíper com o direito do material, o forro aqui no avesso do zíper. Aqui eu vou passar uma costura normal, aí depois eu vou encaixar o zíper, o cursor, ó, aqui, esse é o canal de zíper e já está pronta a costura. O que eu vou fazer agora? Vou desvirar a mesma história de sempre, ó. E rebater aqui. Essa é a medida, a costura que a gente já tem, já posso considerar, já tá válida. Agora, a gente vai conferir ali, como a gente fez na parte central, a conferência ali do fole e canal de zíper no seu espelho, tá? Então, vocês caprichem aí, tá, gente? Acabamento é tudo. O meu aqui eu tô indo depressa, mesmo assim o vídeo vai ficar longo, porque é uma bolsa cheia de conteúdo, como eu disse. Ó, agora eu venho aqui, vou colocar um cursor. Nessas partes que tem zíper, eu vou colocar um só, tá? Aí depois você tem que se atentar na hora de fechar a bolsa, porque aí vai ter que ser fechando as duas partes pro mesmo lado, tá? Se você já quiser colocar 2 cursores para não ter essa preocupação, é válido aí também, tá? Eu coloquei um só. E fiz com atenção na hora de fechar, porque senão vai ficar um zíper fechando para cada lado. Então, ó, vou colocar ele mais pra cá. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu espelho aqui e vou clipar. O zíper, aquela mesma história, eu não vou mexer. Então, eu venho aqui, ó, acho o meio do meu zíper, faço a marcaçãozinha aqui com o meu micro giz, cadê meu giz? Aí, eu alinhei aqui, já selei, eu venho aqui, coloco o mesmo tanto que eu coloquei aqui pra dentro da costura, ó, alinho. E vou marcar aqui, ó, pego essa parte que não tem a cremalheira e vou fazer um risquinho aqui com giz nas 2 partes do zíper, os 2 lados aqui do zíper, ó. Porque eu vou precisar desses 2 meios bem marcados pra não ter problema. Ó, marquei na parte de cima, na parte de baixo. Agora, eu vou clipar esse meio do zíper, eu sei que é aqui em cima. Eu vou clipar tudo isso daqui no meu espelho e ver o que é que sobra de fole e cortar como a gente fez. Sobrepõe ali 1 centímetro ou um calcador que você vai usar pra ficar certinho aí na hora de fechar. Ó, eu clipei tudo, considerei o zíper e o que a gente precisa tirar, vai tirar de fole. Então, eu deixei bem rentezinho, borda com borda. E chegou aqui no meu zíper, ó,
Meu zíper tá aqui presinho, ele tá sobrepondo bastante. Eu vou deixar 2 centímetros, porque aí eu vou colocar 1 centímetro de zíper pra dentro, porque eu gosto de ter uma sobrinha, e 1 centímetro vai pra costura. Eu gosto assim, se você quiser o seu exato, ok também. Ó, deixei aqui 2 centímetros. Agora, eu sei que eu posso deixar 1 centímetro de zíper pra dentro, aquela folguinha, como a gente deixou do outro lado do canal. Aqui, ó, eu vou mostrar. Eu vou manter a mesma proporção. E o outro, eu já sei que eu tenho pro meu pezinho de máquina. Ó, esse aqui a gente deixou, ó, esse tantinho de zíper tá aqui dentro. Então, o que que eu faço agora? Puxo o forro e vou igualar aqui o tamanho, ó. Vou tirar tudo que for sobra, ó, tá bem esticadinho. Aí, venho aqui, ó, corto como o meu canal. Já posso replicar também no outro. Costurar e fazer a mesma coisa. E agora sim, eu sei que eu posso fechar. Então, vou deixar 1 centímetro de zíper aqui pra dentro, ó, sobrando. Ó, vê se não tá torcido. Vem com o direito aqui, ó. E vai alinhar no sintético, ó. O forro no sintético e o zíper sobrando aqui, ó. Tá sobrando aqui do material. Deixa eu mostrar do lado rosa, ó. Tá sobrando aqui um pouquinho, tá? Ó, conteúdo de aula paga, hein? Topíssimo. Garanto que vocês vão fazer e vender, porque a minha aqui, de verdade, eu fiz, eu ainda tava cortando as linhas, eu publiquei no meu WhatsApp e eu vendi na hora. Eu corri tirar foto, porque senão nem foto eu ficava dela direito. Então, eu espero que seja assim aí também. Desvirou a linha aqui certinho e rebate, tá? Vai fazer isso nos 2 canais. Agora, eu tô aqui, ó, com meus 2 canaizinhos prontos, estão tudo do mesmo tamanho. Eu vou passar uma costurinha aqui, bem na beiradinha, pra juntar forro e principal, tá? Que é a bolsa de frente, o cursor tem que fechar pra esquerda, ó. Então, não esquece, cursor fechando pra esquerda. Coloco na marcação do meio, cadê minha marcação? Aqui. Olha, a marcação e o cursor, aqui tá à frente da minha bolsa, ele tá fechando pra esquerda, tá? Então, eu vou clipar tudo isso aqui, atenção aí no lado dos cursores. Eu vou clipar tudo isso daqui, vou passar com calcador estreito, passar uma costurinha, mesma coisa que as outras bolsas. Não puxa, vai colocando borda com borda, sem puxar, porque o zíper estica e vai dar diferença aí no seu fole, que você já conferiu, já mediu, tá certinho, ó. Coloca bem a beiradinha aqui. Ó, clipei com o meu zíper fechando aqui pra esquerda. Tira bem as alças aí pra não te incomodar. Eu vou passar uma costura bem próxima aqui do zíper, pra ficar uma costura bem bonitinha. Você vê o calcador que você quer passar. E depois, eu vou colocar... Lembrando que é aquilo que eu falei no começo, eu dou várias opções, gente, parece que eu tô falando demais, mas assim, eu não quero que ninguém fique sem fazer. Então, por exemplo, você fala, usa 2 cursores, usa não sei o que, aí você tem menos, vai fazer com o material que tem, tá? Eu tô aqui pra ajudar e não pra complicar, dizer, olha, aqui tem, vai ter que ser desse jeito, senão não dá. Então, eu dou alternativas, se você pode, se você tem, pula essa parte, pula as dicas, pula as trocas de material e vai pro que interessa, tá? Eu não consigo fazer vídeo curto, porque eu gosto de explicar como eu gostaria de assistir e ver detalhado. Porque quem já sabe consegue, porque corre pra frente. Quem não sabe, vai partir do zero, também consegue. Então, é pra todo mundo, tá? E nem também fazer uma peça só mudando o material, o mesmo molde, a mesma medida, a mesma coisa, só muda a posição de alça e material. Não é pra mim. Se for pra me ensinar coisa com conteúdo, eu venho aqui e o que eu sei, da maneira que eu sei, eu não sou... nenhuma expert, mas da maneira que eu sei, eu passo pra vocês do mesmo jeito que eu consegui, vocês também conseguem, tá? Então, eu vou passar uma costurinha prendendo aqui, canal e fole, e aí eu venho do mesmo jeito, marco os meios do forrinho, quiser
colocar bolsinho, quiser fazer o que quiser aí nesse forrinho, faça. Eu não vou fazer porque esse vídeo já está longo e eu tenho também opções de bolsinho em outros vídeos aí que vocês podem seguir. Então, eu vou fazer assim, vou passar essa costura toda, vou passar uma outra costura posicionando o forro aqui em cima, ó, achatando toda a alça aqui pra dentro e vou deixar essa parte de baixo sem costurar, que é por onde eu vou desvirar. Ó, tá aqui, eu costurei o zíper, aí coloquei o forro, direito do forro com direito do meu principal e deixei essa parte de baixo aberta. Agora, a gente vai desvirar aqui, ó. Vai empurrando o teu material. Não se preocupa que não tá errado. Foi a maneira que eu achei de fazer essa peça e eu acho que não é difícil, é só detalhe e todo mundo consegue fazer. Aqui, eu coloco, por exemplo, se você quiser, por exemplo, desvirar agora e agora colocar o EVA, para não ter a dificuldade de empurrar o EVA, também dá porque a gente tá com isso aqui aberto. Então, você deixa o EVA recortadinho lá no molde, menor, e ok, põe o EVA aí agora. Ó, então aqui, ele ficou com a costura também toda embutida dentro dessa parte, certo? Desvira bem aqui, ó, nessa parte do zíper. Na outra, eu passei uma costurinha bem aqui na beiradinha, empurrando, bem certinho, querendo embolar ali teu cursor. Eu passei essa costurinha de pesponto aqui só pra rebater mesmo. Não tem, ó, vai puxando aqui teu forro pra ficar bem arrumadinho aqui a parte do zíper. Eu passei aqui na outra, tô passando nessa também, pra ficar um acabamento bem acertadinho. Não te dá aí trabalho essa peça depois de ficar roscando forro no zíper, apesar que mesmo assim tem espaço, mas dá retrocesso no começo e no final. Nessa aplicação do forro também dê retrocesso para que na hora que a gente desvire, não ficar descosturando, tá? Ó, então aqui, todos as minhas curvinhas, ó, meus cantinhos, desvira bem. Tem uma linhazinha aqui pra fora, mas não é problema, só de arremate mesmo. Ó, aí aqui tá tudo costuradinho. Aqui, o que que a gente vai fazer? Vou pegar e vou dobrar, fazer aqui uma costurinha de barra. Se quiser soltar o forro aqui do fole, pode. Se não, você pode fazer uma costurinha à mão, ou pegar só essa parte que tem aqui, ó, a costura, ó, desvira aqui. Não pega pra cá e nem pro espelho. Vai fazer aqui, ó, faz uma dobrinha e faz só cobrindo essa costurinha aqui, ó, assim. Faz esse acabamentinho e já deixa pronto. Ó, eu dobrei a partezinha do forro e costurei em cima da mesma costura que eu já tinha aqui. Ó, antes eu tinha, quando eu prendi o forro pelo lado do avesso, eu prendi até aqui, depois da curva. Aí fica a sua parte reta, fica mais fácil pra fazer essa dobrinha e cobrir aqui a costura. Agora já tá acabado, não tem costura aparente, já está rebatido. Vamos fazer isso no outro espelho também, só com um porém. O outro espelho, ele olhando pra mim, eu não posso colocar o cursor fechando pra esquerda, como de costume, porque, na verdade, essa aqui vai ser a parte da frente, eu vou colocar essa parte aqui de trás, aí olha como ele ficaria. Ficaria fechando pra esquerda, enquanto que essa de frente fica pra direita. Então, eu tenho que colocar oposto. Vou colocar ele fechando pra direita. E quando a gente aplicar na bolsa, e ele estando em lado oposto da parte da frente, vai ficar os dois fechando pro mesmo lado. Parece difícil agora, parece que vai ficar errado, complicado. Mas não, dá super certinho. Meus meios, ó, a mesma coisa. Vamos colocar isso aqui, e colocar o forro e desvirar.
Gente, agora eu tô aqui com os meus 2 espelhos, tudo forradinho, embutido, ó, tudo rebatido, prontinho. Vou pegar aquela parte central, novamente, ela tá aqui. Vou pegar o meu espelho da frente, vou começar pelo da frente. Mesma coisa, marcação de meio com o pique aqui, essa parte central do botão. E vai clipar toda essa volta. É estranho, mas é isso aí. Ela vai ficar toda sem viés, toda embutida, costura embutida. Ó, pode ir dobrando aqui, ó, essa parte volumosa aqui do centro e vai clipar, vai costurar tudo, ó, como se esse fosse só um espelho, ó. Vem desdobrando esse seu fole daqui, ó, meio com meio, já clipa pra não perder. E vai ficar esse sanduichão aqui, ó, dá uma dobradinha. Por isso que quanto mais estruturado, que eu falei no começo, mais difícil fica pra fechar. Se você tá acostumado, se tem um transporte duplo, vai de boa. Ó, vai clipar tudo isso aqui na borda, certinho. E vai passar uma costura. Lembrando que aqui, ó, tá, deixa eu abrir aqui a parte, ó, empurra essa alça lá pra dentro. Aqui tá a parte do botão, ó. Tá? Aqui tem uma e o zíper, onde a gente quer o espelho da frente, tá aqui. Então, essa parte aqui eu não pego, eu vou pegar aquela lá, ó, a oposta. Ó, vai ficar o meu canal aqui e eu vou pegar essa de cá, de fora, com esse espelho aqui, o resto fica dentro, tá? Então, de novo, ó, aqui tá a parte central, eu venho com essa parte que a gente acabou de costurar, ó, o espelho principal, pego aqui, ó, deixa eu fechar pra vocês visualizarem, depois é bom abrir pra fazer menos volume, ó. Tá aqui, o botão tava fechado, eu abri o botão, eu vou vir, não nessa próxima, ó, deito, vou lá nessa externa. E vai clipar e passar essa costura bem bonitinha aqui. Lembra de se atentar aí no lado do cursor, tá? Quem colocou um cursor só, ó, agora eu já prendi, fica esse sanduíche, tá tudo gordo aqui dentro, ó, é bem volumoso mesmo. Mesma coisa, coloco agora a frente do forro pra frente desse forro e vou deixar o fundinho ali e desvirar. Depois a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, costurei, agora a mesma coisa, ó, desvira com cuidado, porque tem muito volume aqui. A gente vai empurrando tudo isso pra fora, desvirando, dá retrocesso aqui, ó, no forrinho pra não descosturar. Porque não o TNT 150, porque ela amassa bastante pra sair, pra nascer aqui. Então, eu preferi estruturar no nylon 600. Então, ó, vai desvirando, é assim mesmo. Ó, desvirei. Aqui, depois você pode ir tirando aqui pra fazer menos volume, mas pra costurar não tem jeito, tá? Aqui, ó, eu puxei bem. Se quiser, depois de desvirada, rebater essa parte aqui, também pode, por enquanto não. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, aquela dobrinha e a costurinha aqui pra arrematar esse fundo. Ó, feito a costurinha aqui do fundo, ó, tá as duas aqui dobradinhas. Agora, eu vou desvirar essa parte aqui de novo. Então, já vem trazendo a alça aí, ó, pra não te atrapalhar. E vai desvirar essa parte aqui toda. Está fechado. Empurra tudo isso aqui pra lá, cuidado aí com os teus zíperes. Ó, vem puxando o que precisa puxar pra baixo. Empurra, ó, pra não forçar o material. Vai devagar para não estragar o seu trabalho aí. Por isso é importante as costuras reforçadas, os retrocessos. Tá vendo? Se tivesse EVA, faz muito volume. Eu gostei dela assim estruturada e dessa vez eu não sofri para fechar. Mas se você tem uma transporte duplo aí e prática de desvirar coisa bem volumosa, porque o EVA vai ficar aqui todo
durinho, fazendo mais volume ainda pra você abraçar aqui na hora de fechar. A gente fecha com a bolsa toda lá pra dentro, né? Então, quanto mais camada tiver, com mais volume, mais apertadinho fica pra você costurar esse forro e depois desvirar. Olha como já tá com a carinha maravilhosa que ela tem. Ó, um lado a gente já concluiu. Olha aqui. Certo? Então, aqui, ó, o meu cursor, o meu tirante, ó, tem que passar a costurinha com cuidado, ó, tá fechando pra esquerda. A peça virada pra mim, ela tá fechando pra esquerda, esse cursor tá tudo certo. Então, eu usei o lado certo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que nessa posição aqui. Vai apertar. E agora, você vem nesse espelho que falta aqui. Mesma coisa, vai pegar o outro. Ó, mesma coisa, coloca a alça aqui pra dentro. Aperta isso aqui tudo, ó, que é volume, porque você vai ter que costurar com tudo isso aqui dentro. Mesma coisa da outra vez. Vai clipar tudo, ó. Vai ficar assim. Vai clipar tudo, vai costurar o forro aqui em cima, vai costurar uma vez, clipando tudo aqui. Nessa borda agora que falta a gente costurar. Vai clipar, costurar, colocar o forro aqui direito com direito. Deixa o fundo aberto, desvira e faz aquela costurinha. Mesma coisa em todas as etapas aqui. Gente, desvirar esse segundo forro demora, tá? É muito volume mesmo. Ó, eu desvirei, já fiz a costurinha aqui no fundo, já tá arrematado. Falta cortar as linhas, mas só pra mostrar aqui pra vocês. Agora eu vou desvirar essa parte, ó. Vem trazendo tudo que eu tenho aqui, alça, o que faz volume, ó, pra não atrapalhar aí a minha virada. Pego tudo que é volumoso aqui dessa parte do centro, ó, e vem trazendo pra fora com cuidado. Como eu sempre digo, não puxa, empurra. Empurra tudo que tem aqui dentro pra fora. Eu demorei pra desvirar, mesmo ela estando sem EVA, tá? Então, se você demorar, não tem nada de errado, é demorado mesmo. Ela é bem cheia, bem volumosa, essa parte toda do meio aqui dentro dos nossos espelhos atrapalha bastante para desvirar, mas ficou uma maneira que não tem viés, não aparece acabamento nenhum. Aí no forro você coloca a linha bem bonitinha, na cor do teu forro, para ficar o mais imperceptível aí possível. Ó, abre os bolsos, vem arrumando. E ela tá pronta. Acho que depois de todo esse sacrifício aqui, eu mereço o seu like, seu comentário, o seu compartilhar aí. Coloca lá nas suas redes. Ó, aqui que eu falei, essa parte aqui do centro do botão, ó, que a gente costurou depois, ela não tá rebatida. Pode passar agora aqui uma costurinha aqui, ó, desse começo até a outra curva, tá? Eu não vou passar agora, acho que eu quero mostrar ela pronta pra vocês, mas a outra eu passei. Então, eu deixo aí a dica, que fica um acabamento bem bacana, além de não ficar o cursor atravancando ali na hora de passar, por causa da volta do forro, tá? Ó, vira bem tuas curvinhas aqui, pra não perder o formato. Ó, agora sim, ó, a bolsa de frente, os dois cursores estão pra esquerda, ó, quando ela tá de frente pra gente, né? Aí não pra vocês. Por isso, a gente tem que colocar aquele de trás invertido, pra quando a gente desvirar a peça, ela ficar na mesma posição que o da frente, tá? Então, fica assim, ó. Aqui tá todo forrado e acabado. Aqui todo forrado e acabado. E aqui a frente a mesma coisa. Então, aí aqui você fecha esse zíper. Ó, o zíper central com dois cursores. Os zíperes dos espelhos fechado. E aqui a gente tem o nosso lindo e fofurento botãozinho. Olha só. Aí aqui tem
a meia argolinha que ficou ali, pra gente colocar o mosquetão da alça transversal. Você faz aí a tua alça do jeito que você quiser. Eu vou usar alça pronta, alça chique, mas você pode fazer ela de verniz, fininha, ou comprada, como que você quiser de alça aí, tá? Eu não vou fazer alça para não aumentar esse vídeo, eu tenho vários outros aí de alça transversal. Ó, queria que vocês vissem de assim. Aqui vai engatar a alça transversal que você fizer, tá? Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. É uma bolsa trabalhosa, mas é uma bolsa profissional, vamos dizer assim, né? De grandes indústrias. É um modelo bastante perspicaz, assim, intriga muito a gente, né? Quando a gente vê pronto e não sabe como foi feito. Mas tá aí. Essa foi a forma que eu encontrei. Tentei facilitar ao máximo para vocês. Caso vocês queiram melhorar, mudar, diminuir aí a trabalheira, vai fazendo por conta, tá? Aí pode acrescentar o que quiser, tá? Ó, eu fiz o canal de zíper aqui no branco e preto, só desvirar direitinho. Se você quiser fazer no preto para emendar aqui no zíper, também pode. Aí a criatividade vai embora, tá? Não tem fim. Eu fiz assim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve, porque tem muita coisa boa que chega aqui. Muita gente que tá aqui não tá lá no meu Instagram. Por favor, corre lá, porque eu sempre lanço lá e a votação de vocês é que traz um novo passo a passo, tá? Ó, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Façam e me marquem que eu amo ver. Beijo grande, fiquem com Deus e muita costura por aí.